Ranking Bevar-FIA edição 2023. Hoje eu estou aqui no Magalu, nesse prédio fantástico, mais especificamente aqui no estúdio do Magalu, com Douglas Matricardi, diretor executivo de operações do Magalu. Douglas, é um prazer, muito obrigado por nos receber aqui nesse fantástico estúdio, nesse prédio maravilhoso que é o Magalu. Douglas, como disse, é diretor executivo do Magalu e o ranking Bevar-FIA ele considera várias dimensões, Douglas. Faturamento, eficiência, eu já explico, imagem dos colaboradores, dos consumidores, e esse ano nós estamos acrescentando também resultados financeiros. O que me traz aqui hoje é o ranking de eficiência, muito embora eu não tenha ainda os resultados, mas sei que sempre a Magalu sempre aparece de forma destacada dos outros aspectos, né? Mas o que me traz aqui efetivamente é isso, e nada melhor que falar com o diretor de operações a respeito dessa questão. Esse ranking de eficiência, ele basicamente trabalha com uma modelagem matemática, leva em consideração a produtividade das lojas e a produtividade das pessoas. E eu sei que você tem aqui vamos dizer assim, um direcionamento, uma diretriz que é pessoas, processo e encantamento. Encantamento resulta em vendas, e estas vendas bem geridas resultam em maior eficiência tanto das pessoas quanto das lojas, e por essa razão é que o Magalu está aí classificado. O que você pode me dizer a respeito, Douglas? É um prazer estar falando aqui, né, com vocês, especialmente nessa edição aí, né, de 2023. Né, o Magalu sempre se pautou pela crença nas pessoas, né? Esse é um pilar da empresa muito forte e quando a gente fala de crença nas pessoas, são tanto a crença no funcionário como também no cliente, né? Então o colaborador, o cliente, a tratativa, né, é muito séria, né? Porque um dos lemas é faça aos outros que gostariam que fizessem a você. Exatamente. Né? Então isso está no nosso crachá, inclusive. Né? Tá e também não faça para os outros o que você não quer para você. O que você não quer para você. Então dentro desse trabalho, né, a gente tem essa crença que a equipe ela é a força propulsora dos nossos resultados. Né? Sem a equipe, os nossos resultados, né? E isso é medido em todos os pontos. Nós fazemos pesquisas de climas constante nas nossas lojas e tal. Assim, se pega uma loja com pesquisa de clima nota alta, pode ir lá no resultado que o resultado está acontecendo. Se tem uma loja que a pesquisa de clima, a nota não está legal, pode ir lá porque o resultado também não está legal. Então, é uma coisa que caminha junto, né? Então, por isso todo esse trabalho de apostar no clima das lojas, nessa energia que a gente acredita que é a energia propulsora que leva ao sucesso da loja. Outro ponto para isso, e um ponto importante para isso, professor, é a preparação do time, né? A crença das condições. Então tem que preparar o time. Então para isso nós temos programas de treinamento, de formação de pessoas, gerente em treinamento. Nós temos uma academia interna, que é a Academia do Varejo, inclusive convidamos profissionais externos todos para participarem, né, de palestras nessa academia. Temos ritos de comunhão toda segunda-feira em toda a empresa para alinhamento das estratégias e tudo mais. Temos uma quarta, que a gente fala quarta do saber. Toda quarta tem um foco diferente, um assunto diferente, formação de liderança, enfim, treinamentos diversos e tudo mais. Temos uma quinta-feira com alinhamento, como a gente fala, TV Luiza, via satélite, para todas as lojas, centro de distribuição, para o escritório, alinhando as estratégias da empresa e trazendo o time junto e os assuntos que estão em pauta. Né? Eu falo que a gente passa primeiro para o funcionário uma propaganda que nós vamos passar numa TV Globo, ou enfim, em qualquer outro canal, primeiro quem vê é o funcionário. Né? A importância desse alinhamento para ele poder estar pronto para atender o cliente. Né? Então também é um outro ponto importante.
Esse na parte, então, de pessoas, né, num resumo rápido aqui. Na questão da centralidade no cliente, né, que é a outra ponta, é o reflexo desse atendimento nosso, dessa preparação. Então, nós também investimos no encantamento do cliente, né? O time tem que estar preparado para dar o show. Fala-se muito em fidelizar cliente. É possível fidelizar cliente? A Magalu acredita nisso? Como é que faz isso? Olha, nós resgatamos, usando a tecnologia, todo vendedor nosso tem um mobile. Dentro desse mobile, ele tem a carteira de cliente dele. Como se fazia antigamente, que a gente ia comprar antigamente, o vendedor tinha o caderninho dele, que ele anotava, o cliente, né, o Douglas compra comigo, comprou isso. Sim. Nós pegamos tudo isso que tinha e colocamos a tecnologia. Então hoje o vendedor, ele tem a carteira de cliente dele, aquele cliente que todo aquele trabalho de relacionamento que ele faz, que ele construiu, está na base de atendimento dele, para ele mandar seus WhatsApp, fazer a comunicação com esses clientes e tudo. Então é a utilização da tecnologia para ajudar, né? Além de várias outras ações de SMS, de e-mail marketing, enfim, né? O WhatsApp, que é muito usado hoje, todas as outras ferramentas, e o telemarketing também. Né, também para fazer, a gente usa muito telemarketing também para fazer essas ações com o cliente. Né? Muito bom. E você fala muito na nossa conversa anterior sobre essa questão da energia que as pessoas precisam estar imbuídas na loja para poder passar isso, né, de uma forma, vamos dizer assim, otimista e construir essa relação. O que você pode falar sobre isso? No caso específico das nossas lojas, o que nós procuramos já isso há bastante tempo, é ter o nosso DNA. A nossa cultura ela é um diferencial, tanto internamente para o nosso grupo, mas também na relação com o cliente. Né? Para isso, nós construímos o nosso programa de relacionamento com o cliente, o nosso programa de atendimento nas lojas. Poderíamos ter adquirido programas no mercado, tem programas muito bons no mercado, mas nós entendemos na época que se a gente tivesse nesses programas o nosso DNA, ele faria toda a diferença. Então nós trouxemos para cá os 50 melhores vendedores da empresa, aqueles com altos salários, que realmente era um desempenho consistente, não era de um mês ou outro e tal, que era o ano todo daquele jeito. Trouxemos eles, 50 vendedores aqui, junto com um pedagogo, com um psicólogo, e ficamos aqui com eles 3, 4 dias, ouvindo ele, o que ele faz de diferente. Né? Qual o segredo, o nível de... E às vezes são pequenas coisas, não é, Douglas? São pequenas coisas, né? Então, por exemplo, dentro do processo de atendimento, né, que vai da abordagem, da preparação para a venda, abordagem do cliente, ouvir o cliente para entender qual que é a necessidade dele, propor também, né, alguma coisa que é de interesse do vendedor naquele momento, da empresa e tudo mais, e fechar a venda e tudo mais. Esses vendedores, eles sempre tinham algo a mais. Esses 50 vendedores que nós trouxemos aqui... Vocês perceberam isso? Percebemos aqui, e esse algo a mais não é nada, assim, é peculiar àquele atendimento. Então, tem vendedor que, por exemplo, percebe que o cliente está com pressa. Não adianta querer passar todas as fases da venda, ele já tem que resolver o problema dele ali, aquilo que ele quer ser atendido rápido. Mas no outro dia, aquele mesmo cliente vai na loja e está com tempo, ele foi lá com a família, enfim, e está com tempo. Essa percepção esses vendedores têm. Às vezes é um café que ele serve para o cliente, é uma água que ele serve para o cliente, é o produto que ele vai lá no estoque lá e já pega, traz com um pacote. Eles têm esse diferencial. E é impressionante, como visitando loja, eu visito loja toda semana, que esses vendedores, o cliente, muitas vezes ele está atendendo um outro cliente, o cliente espera para ser atendido por ele. Né? Então, esse DNA que nós pegamos com eles, com base nesse DNA deles, nós construímos o nosso programa de atendimento e aí nós treinamos nossa equipe constantemente. Agora, todo esse trabalho de relacionamento que é muito importante, esse treinamento das pessoas, absolutamente essencial. Não é? Eu até costumo dizer o seguinte, o futebol é uma coisa que a gente observa e que traz muita
muitas ideias a respeito de como gerenciar. E muitas vezes eu ouço falar assim, olha, esse técnico é bom de vestiário, né? Não é aquilo que está ali no campo. Mas bom de vestiário quer dizer o seguinte, é aquilo que não se vê, né? É aquilo que nós não estamos vendo no campo, mas é o relacionamento entre os jogadores, entre a comissão técnica, que faz uma grande diferença. Agora, tudo isso é muito bom, mas se não tiver processo, nada feito. Nada feito. Como é que é isso? Nós costumamos falar aqui que loja é gerente de loja. Qualquer visita em qualquer loja... Aliás, só para te falar o seguinte, aqui na minha área, só a minha área é educação, né? Tem muita tecnologia, mas o que é bom mesmo é o professor. Professor. Então, loja é gerente de loja. Ele motiva o time, ele prepara o time, né? E quando a gente visita lojas, mercados, que a gente vai pergunta qual que é a loja aqui, fala aquele gerente, né? Então, a relação sempre, essa formação do gerente, esse apoio para o gerente, é porque ele é o que faz acontecer. Na parte de processos, a gente tem que estruturar, porque não adianta a gente ter um bom atendimento, ter os vendedores preparados e tudo, chega na parte de processo, a coisa não acontecer, né? Então, para a parte de operação de loja, eu costumo falar que chão de loja, as pessoas têm que ter visão de mercado. Não dá para atender um cliente, especialmente hoje, antes já não dava, né? Mas especialmente hoje, com todos os instrumentos que a gente tem na mão de internet e tudo mais, não dá para a gente atender um cliente sem saber o que está acontecendo no mercado. Então, a primeira formação desse time tem que ter visão de mercado. O segundo ponto são as pessoas que a gente está falando aqui, as pessoas estarem preparadas, estarem bem emocionalmente, bem, né, apoiadas pela empresa, uma empresa que gera confiança nesses profissionais para eles atenderem o cliente. A outra é o atendimento que nós falamos, né, que está dentro do chão de loja no dia a dia. Produtos, né? O produto é a gasolina do varejo. Sem disponibilidade, uma loja com muita ruptura, com problema, é um carro sem gasolina, não anda, né? Então, a questão de produtos, toda essa retaguarda para a loja, né, para chegar produtos para o cliente, isso é uma visão importante e fundamental do chão de loja. Outra coisa também é na parte de processos, né, especialmente hoje com toda a tecnologia, é dar na mão do vendedor, né, um instrumento, né, todos os vendedores nossos, toda a equipe tem mobile, com acesso tudo intuitivo, enfim, para atender o cliente, não dá mais para ter tabela de preço debaixo do braço, né? Já passou essa época, então isso é importante e nesses instrumentos que apoiem ele em toda a operação onde ele precisar. Que ele reconheça onde está um produto, se ele reconheça se aquele produto não mostrado, se ele reconheça atender um cliente, o cliente foi retirar um produto, é um produto que está do site, ele sabe o que ele pode oferecer que aquele cliente não comprou, sim, né? Sim. Então, adicionar naquela venda que o cliente escolheu comprar pelo site, né? E outra ferramenta importante é que toda loja é uma unidade de resultado independente. Uma loja nasce para dar lucro. Então, a gestão é individual da loja. O gerente é gerente de loja porque ele responde pelo resultado. Ele é o dono daquele negócio. Ele é o dono do negócio. Ele é o dono daquele negócio. E, então, é importante ele saber da primeira linha à última. E ele ter participação no resultado da primeira à última. E toda a equipe também, porque nós temos também um processo de redistribuição de lucro. As lojas que performam acima da expectativa, acima da meta, a equipe participa, tem uma parte desse resultado, né? Então, isso já é um programa que nós temos há anos. E aí, é todo o chão de loja, toda a gestão de resultado, a gente faz isso para vender, para atender o cliente bem, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, porque uma das coisas que eu conheço o Magazine Luiza já há muitos anos, né? Desde algumas visitas no passado bastante distante, lá em Franca, né? E sempre o que a gente observa é uma busca desse relacionamento muito estreito com as pessoas, né? Porque a própria personalidade da Luiza, né? E também uma visão na busca da simplicidade. Isso é uma característica que a gente percebe, né? Do relacionamento de fora, mas percebe. Como é que isso, de fato, está presente? De que maneira isso faz essa construção exitosa? O simples, ele é difícil, né? Ele é difícil.
É O difícil. simples é um degrau antes do Vou te sofisticado. contar uma coisa. Tem uma história que o padre Antônio Vieira, que, né, ele escreveu uma carta, mas escreveu muito. Aí no fim ele escreveu o seguinte: desculpe, escrevi muito porque eu estava sem tempo. Porque ele não precisou pensar, né? Foi escrevendo. Então, eu falo que o simples ele é um degrau antes do sofisticado. E para a gente entender isso, é preciso ouvir as pessoas. Né? Então, nós temos essa prática, né? De 3 em 3 meses temos uma pesquisa com loja, onde as perguntas são, o que você está fazendo e não deveria fazer? O que você está fazendo deveria continuar fazendo? Né? E, inclusive, abre para sugestões do que pode ser simplificado esse processo. Esse material vem, é encarado seriamente e de 3 em 3 meses prestamos conta para eles, porque é eles que sugeriram aperfeiçoar esse procedimento aqui não está muito legal, enfim, né, esse procedimento da segurança, os gerentes muito que estão com a gestão da loja percebem pontos de gargalos, às vezes de melhorias e que às vezes está com insegurança da gestão e tudo mais, né, e contribuem e nós vamos lá, prestamos conta das sugestões que eles deram. Né? Ouvir, isso já é um princípio de simplicidade, ouvir a todos, né? Já é um princípio. Então, e o grande desafio, especialmente nesse momento, né, no ecossistema que a gente fala do Magalu, é fazer essa grande integração das empresas todas do grupo, né, com a loja, porque para nós a loja física ela é relevante, ela está dentro da estratégia da empresa. Então a empresa se digitalizou, nós temos hoje somos uma plataforma, né, temos outras empresas no grupo, né, mas qualquer vendedor hoje nosso, atendendo um cliente, ele pode vender qualquer produto que está ali fisicamente exposto, produto que está no CD, mas ele também pode vender produto dos nossos sellers. Sim. Todos os sellers cadastrados na nossa plataforma, qualquer vendedor em qualquer loja nossa é um vendedor dele. Então, os vendedores nossos, eles estão engajados nessa venda, né, tanto de produtos do Magazine Luiza como do nosso seller. Então, efetivamente, os nossos sellers, além de poder vender na nossa plataforma, eles têm aí mais de 10 mil vendedores espalhados pelo Brasil vendendo o produto deles. É um grande diferencial e que a tecnologia nos permite. ajuda. Mas então, caminhando já para o final, eu queria te perguntar o seguinte: a empresa comprou muitas empresas, né, nesses anos. Como é que foi essa integração? Eu costumo também fazer uma associação com casamento, né? Nunca é fácil, né? Porque são sempre duas culturas. Imagine muitas culturas, muitas empresas. Como é que foi isso? O Magazine Luiza ele vem de uma experiência de adquirir empresas que ela é bem do começo da organização, né? Do começo da organização. A loja 7 do Magazine Luiza, a loja 8 do Magazine Luiza já foram empresas compradas, né? Uma loja comprada aqui, outra comprada ali, né? Teve quando entramos no sul do Brasil, que compramos a Rede Arno. Essa Rede Arno, por exemplo, do sul do Brasil, né, que na época foram mais de 100 lojas, nós demoramos 2 anos para colocar a bandeira Magalu na frente dessas lojas. Primeiro, nós fomos lá aprender com eles o que eles faziam, o que nós não fazíamos. Uhum. Né? Inclusive... Até para pegar um pouco da realidade local. Da né? realidade, o respeito à cultura local. Inclusive, implantamos. Hoje, nós, por exemplo, em nossas 1.300 lojas, nós temos um papel que é um gestor administrativo, que nós aprendemos com eles, nós não tínhamos. Né, e que cuidava de todos os processos da loja. Vocês incorporaram. Incorporamos. Então foram 2 anos de aprendizado, onde a gente levou como é que era o Magalu, mas nós aprendemos com ele. Então, nesses últimos anos, realmente o Magazine Luiza adquiriu várias empresas de tecnologia e tudo mais. Né? O diferencial é que sempre foi feito com respeito à história de cada organização que foi adquirida. Então, eles vêm para cá, se integram, né? E a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente, né? E aí sim é integrado. Então essas empresas todas que hoje estão aí, empresas grandes como Netshoes, Kabum, né? E outras todas de delivery também, né? que o Magazine Luiza adquiriu, todas elas
estão integradas. E todos os diretores, gerentes participam com a gente, como se fosse, ele é do Magalu. Ele participa como um funcionário do Magalu das nossas reuniões, das nossas definições de estratégia. E última pergunta, que é o seguinte, você foi um dos responsáveis por essa expansão do Magazine Luiza, essas lojas menores, junto com o Frederico Trajano, não é? E que foi um sucesso. Né? Então, sinteticamente, como foi essa experiência? Você pode rapidamente nos contar aqui? Especialmente as lojas virtuais, para sintetizar, elas nasceram num momento difícil da economia brasileira, quando o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, e o Magazine Luiza sempre trabalhou com equações chaves, professor. E uma dessas equações... E essa iniciativa foi profética, né? Porque depois veio a pandemia, vocês estavam navegando... Então, isso lá em 91, né? Nós tínhamos uma equação que naquele momento, como que nós podemos crescer com baixo investimento, e esse investimento tem que diluir custo do que tem. Era a gente fala, equação impossível. Em cima dessa equação, solução. A solução, e um grupo que eu liderei na época, e apresentamos uma proposta para a Luiza Helena, né, da criação das lojas virtuais para municípios pequenos, até 50, 60 mil habitantes, que não dava para abrir uma loja de 1.000, 2.000 metros, né, e a gente poderia vender virtualmente, aproveitando a malha logística que já passava do centro de distribuição, atendendo cidades maiores, já deixando os produtos ali, aproveitando a mídia que já estava na Globo, em outros canais, que aquela cidade já recebia sinal, né, com um pagamento, com um espaço físico menor, porque a gente não tinha o produto à exposição, né, mas a gente levava o relacionamento para o cliente. A gente nunca deixou de levar o relacionamento, porque isso fazia a diferença. Então, e depois veio o Fred, que encampou esse projeto, levou para frente. E naquela época, nós já construímos, porque as lojas ela vendia pela imagem dos produtos. Então, chegava o produto no centro de distribuição, o sistema já detectava, esse produto tem imagem? Tem, ok, entra para dentro. Não tem imagem? Já entrava no estúdio, filmava ele, fotografava ele e gerava a imagem dele. Que depois virou, já era um banco de dados. Quando nós abrimos... começamos o nosso site, vender pelo nosso site, nós já tínhamos um banco de dados de imagens, né, de imagens de qualidade, tudo, que atendeu o site, hoje atende, né, todas as empresas aí do grupo e até... Então, esses desafios num momento como esse, que nós estamos vivendo, inclusive, né, que nos provocam e faz a gente dar outros passos e faz a gente ir para frente, caminhar e crescer. E as dificuldades são a mãe da criatividade. São a mãe da criatividade. E foi profético isso aí, não é? 90, não é? Quer dizer, virou um case de Harvard. Passou a mão no dinheiro de todo mundo, aí foi bom nesse momento, porque gerou as condições para enfrentar uma pandemia ali na frente. Douglas, muito obrigado pelo seu tempo, parabenizo em seu nome toda a organização Magalu pelo excelente resultado. Espero vê-lo no dia 19 de setembro, convido a todos para participar do evento que nós vamos fazer nas instalações da Fundação Instituto de Administração, no dia 19 de setembro. Conto aí com a sua honrosa presença. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado.